Priscila, próxima pergunta assim, por que empreender e por que vendas? Por que empreender e por que vendas? Porque para mim talvez não tenha como você desconectar uma coisa da outra. Não existe negócio sem venda e não existe venda sem o negócio, né? Ou seja, qualquer que seja a natureza dele. Então, eu vejo que, assim, quando você fala, né, do porquê empreender, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar é que, assim, empreender não pode ser romantizado. Eu não acredito de verdade que empreendedorismo é para todo mundo. Então, isso é bem importante dizer, né? Tem muitas celebridades, muitas pessoas que divulgam isso. Ah, empreender para todo mundo. Não, para mim, empreender é uma competência. É uma competência, assim como liderança é uma competência. E aí, você desenvolver essa competência, ela leva um tempo e que muitas vezes as pessoas não estão prontas para aquelas competências. Então, é como um líder, né? O líder precisa desenvolver as suas competências em liderança todo santo dia. A pessoa que empreende precisa desenvolver suas competências empreendedoras todo santo dia. Mas por que quando chega na hora da venda, ela protela? Porque quando chega na hora da venda, ela diz, ah, isso eu não gosto. Ah, se eu pudesse, eu terceirizava. Ou então, eu não dei certo em nada na vida, vai ser vendedor. Sim, é sempre E assim. aí é interessante porque a gente está em pleno ano 2023 e há pelo menos 20 anos a gente ouve isso e continua reproduzindo isso. Recentemente, uma pessoa virou para mim e falou assim, Pri, eu tô com a minha filha que está querendo começar no mercado de trabalho e tudo, e assim, se tiver até de vendedora, vê se você consegue colocá-la aí na rede, até de vendedora, ou seja, qualquer outra coisa seria legal, mas vendedora é para baixo. Mas falaram isso pra você, Priscila? Ainda, você imagina, né? Eu tive que morder a língua 3 vezes. Nossa, imagino. Porque é desesperador a gente pensar nisso, né, Renato? Como assim? Olha, eu vou te falar que você colocou como uma abordagem que eu venho pensando muito nos últimos tempos. Eu já tive esse pensamento de que empreender deveria ser para todo mundo. Mas com essa questão do podcast, e eu sempre falo, eu tenho quase como lema, eu gosto de compartilhar aqui o processo, porque eu acho que tem muito guru na internet, Priscila, que só mostra o perfeito, tudo é lindo, você pode tudo. E por isso que eu fico feliz de compartilhar essa história, você compartilhando o processo. Que realmente talvez empreender não seja para todo mundo e tá tudo bem, né, Priscila? Tá tudo bem. E assim, é muito interessante, mais uma vez, a gente pensar que assim, vamos lá, empreender é competência, empreender é uma atitude. Então, como atitude, o Renato, por exemplo, ele pode ser um exímio empreendedor, mas de repente quer ter um plano de carreira numa multinacional. E tá tudo bem. Que ele seja o melhor empreendedor. Tem uma frase do mestre Janguier Diniz, né, que é do Instituto Êxito, que eu gosto muito, que ele diz assim, antes de você investir no CNPJ, invista no seu CPF. Eu acho essa frase muito profunda, porque é verdade. Se o Renato que optou em ter um plano de carreira dentro da multinacional em que ele trabalha, o que ele vai precisar fazer? Desenvolvimento pessoal. Então, empreendedorismo tem a ver com atitude. Eu empreendo, eu tenho atitude. Então, sim, você pode ser um intraempreendedor, né? Você pode empreender na própria vida, mas lembrar que ela não é uma competência para todos. Por quê? Porque precisa esticar a mão e querer muito. E aí eu pergunto, será que todas as pessoas estão dispostas a querer muito o intraempreender? Porque dói. Empreender dói. Empreender dói porque tem a ver com crescimento. E crescer dói. Crescer dói. E eu não estou falando de crescimento de recurso, de dinheiro, eu estou falando de crescimento mental, crescimento atitudinal, né? Um crescimento pessoal. Isso dói. Porque talvez aquilo que eu estava acostumado a fazer não sirva mais. Sim. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, eu de fato olho para um monte de gente que eu falo assim, cara, não vai ser empreendedor nunca. Não vai ser.
Agora, não sou eu que estou dizendo, eu não estou afirmando nada, ele pode mudar a hora que ele quiser, mas por conta das atitudes em que ele coloca o estilo de vida. Então aí, mais uma vez, vem a minha frase que eu digo que empreender não é para todo mundo. Empreender é para aqueles que de verdade vão esticar a mão e vão mudar o mindset, vão mudar a mentalidade. Sem essa mudança de mentalidade, não há crescimento, não há empreendedorismo, não há nada. Que legal. Olha, eu acho então que eu nem preciso complementar a pergunta, porque diariamente eu sempre pergunto para os vendedores, né, por que empreender e por que vendas. É um pensamento que você tem que eu super concordo. É incoerente, então, alguém dizer que quer ser empreendedor e não gostar de vender, né? Exatamente, Renato, exatamente. É isso aí. É isso aí.